pagou o preço. Isso eu não acho que ele, eu não acho em canto nenhum que a morte tirou a vida de Jesus. A pessoa pega que a morte tirou a vida de Jesus. Eu achei. Ele foi chicoteado. Escuta aqui, ele não conseguiu carregar a cruz. Ele sofreu, apanhou. Escuta aqui, se esvaiu em sangue. Deram vinagre em lugar de água. Eles fizeram tudo. Chegou um momento que ele não aguentou. Você vai ver na história aqui que o próprio Deus virou as costas. E o pai não conseguiu ver o sofrimento, virou as costas. Naquele momento ele sentiu muita dor. E sabe o que ele falou? Olhando para o céu, todo sanguentado, ele falou assim: ei pai, a ti eu entrego o meu espírito. Mas a morte não conseguiu matar. Ele entregou na mão do Todo-Poderoso. Aleluia. E aqui nós estamos diante de uma mensagem, irmão. Esses dois garotos agora, aleluia. Mas o mais importante, irmão, que eu acabei de falar aqui no começo, é de saber a certeza que eu e você, nós temos certeza de ir emprestar vasilha, ou mesmo na rua da casa que nós moramos, e em todas as casas que nós bater na porta, as pessoas vão chegar e vão olhar: o que é que foi, irmã Maria? Ei, irmã Sebastiana, o que eu preciso? Ei, dona Francisca, você está fazendo o que aqui? Ei, irmão João, ei, tu precisa do que? Muitas vezes, agora irmão, está acontecendo, porque é tanta fofoca, é tanto grande fofoqueiro hoje, que é assim, ei, aleluia, eita Jesus, ele bate na porta e já vem aquela fofoqueira. O que ela quer aqui na porta, né? É dessa maneira que nós estamos hoje muitas vezes sendo tratados. E por causa de uma, duas, só não vai. Aleluia, eita glória. Aleluia, vai e pede muitas vasilhas, não pouca, era muita. A dívida dela era alta. Aleluia. Mas só que uma coisa eu aprendi diante de Deus: não importa o tamanho da tua situação, do teu problema, importa que Jesus é grande. E a minha Bíblia diz que Ele é grande, e os pés dele estão aqui na terra, mas Ele está sentado no trono. Ele é grande. Só que, irmão, escuta que essa mulher, mas escuta que ela se humilhou, mas ela não queria a perda do filho. Tem uma irmã que revelada nessa noite pelo Espírito Santo de Deus: você, quando já entregou os teus filhos na mão do Senhor, quantas vezes? Mas quando Deus começa a corrigir, abre a boca: Jesus, não, se não quero, pai. Por que não quer? Se entregou, entrega. Quando a mãe entrega um filho para as mãos do Senhor, olha o que ele faz: ele arranca dele. Olha o que ele faz: ele quebra a cabeça. Olha o que ele faz: ele quebra a boca. Igual ele quebra. Só que ele quebra porque ele quer ver eu e você na presença. Só que ele arrebenta porque ele quer que eu e você, escuta aqui, santifica. Ele quebra tudinho, só que ele não toca em nossa vida. Ele quebra. Agora, se costume de aqui entregar e não, escuta aqui, acreditar que Deus faz, irmão, Ele não vai fazer nunca. A partir do momento que nós colocamos algo nas mãos do Senhor, nós temos que crer e saber que está na mão dEle, e segundo a vontade dEle, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Porque senão é em vão a oração. Aí nós pagamos o preço, Senhor. O desenho que eu escuto aqui: a viúva, o órgão em tuas mãos, prepara ali o pão, prepara isso. Aí quando nós ver a viúva, nós vemos o órgão que está passando, não trabalha, já vai bater perna. Aí escuta aqui, nós acabamos de ler no livro de Hebreus, eita glória, que nós temos que sentir o preso como se fosse eu preso no lugar dele. Aí escuta aqui, nós temos que se sentir o maltratado, sendo eu no corpo dele venerado. Ei, nós temos que se sentir todos os problemas que acontecem com o nosso irmão da esquerda, da direita. Nós temos que se colocar no lugar dele, porque ele está passando. Agora, sabe o que a língua faz? A língua, quando um filho vai preso, sabe o que a língua do vizinho faz? Graças a Deus, levou, limpou a rua, mas tem o coração da mãe. Ei, você pode ter certeza que a minha Bíblia diz bem assim: tudo que você planta, você colhe. Você está ali, abrindo a boca, lá na frente tu pode pagar. Aleluia. Jesus é bom, Ele nos ama. Eu não li, não achei na Bíblia escrito em canto nenhum que Jesus mandou eu julgar ninguém na face da terra. Mas eu falo muitas vezes na Bíblia, que a Bíblia fala: orai pelos outros para que saírem, conversai a vossa culpa com o outro para que saírem. A oração de um justo pode muito fazer bem. Ele sempre mandou nós abrir a boca e falar palavras de conforto.
uma palavra de... Agora a pessoa já chega e já vai ali. Essa palavra é forte. Quando escuta aqui, nosso irmão Paulo, ele deixou escrito as cartas, escuta aqui no livro de Tiago, que devemos confessar a nossa culpa uns aos outros, porque é difícil confessar. Sabe o que acontece? Muitas vezes a irmã está com problema no casamento, está com problema ali porque uma filha é rebelde, um filho, escuta aqui, maltrata ela, chega, escuta aqui, ei pastora, escuta aqui, a minha filha está no trabalho, a minha filha, escuta aqui, ela está se envolvendo nas drogas. Sabe que muitas vezes, muitas pastoras, não estou apontando pastora que está por aqui, não estou apontando pastor por aqui, ei, mas escuta, sabe o que acontece? Quando uma pessoa confessa para eles, primeira coisa, aleluia, ele já escuta aqui, chega e fala para muitas pessoas na igreja, ei, a irmã Sebastiana, ela veio aqui e falou que a filha dela está se envolvida no mundo das drogas. A irmã Sebastiana não pediu para ela fofocar. Ei, a irmã Sebastiana pediu ajuda em oração. Ela pediu para orar. Ela pediu. E quando a pastora, ela sabe o pastor, ela convoca a igreja. Ela fala assim, igreja, a irmã Maria está com problema. Ei, ela pediu ajuda. E eu, como pastora da igreja, o pastor da igreja, eu convoco a igreja. Escuta aqui. E eu, como eu sou, escuta aqui, a líder da igreja, é todos. Vamos fazer aqui uma campanha de oração. Escuta aqui das 10 às 11 e da meia-noite ou 1h, não importa. E a igreja se envolver. Aí você está ajudando a irmã Maria. Eita glória. Aleluia. Eita, Jesus hoje está batendo demais. Até eu estou apanhando. Aleluia. Apanhei tanto hoje de tarde ali já. Ou vocês pensam que pregador não apanha? Eita, eu estou pregando para lá, mano. Ele está indo para lá, mas está voltando para cá também. Porque a espada de Jesus ela é de 2 gumes. Ela corta para lá, corta para cá. Vem aqui no pregador, dá uma chibatada nele, volta de novo. Aleluia, mas a cicatriz vem. Eita Deus. Uma vasilha com um pouquinho de azeite. Ainda bem que tinha um pouquinho. Mas Deus está me revelando aqui nesta noite que tem vasilha aqui que não tem mais um pouquinho, mas ainda está melada. Ainda está melada. Não pinga mais. Não tem mais nem que pingar, mas está melada. Ainda é grande coisa, irmão. Esse está melada, escuta aqui, a gente passa o dedo lá. Se passar o dedo está melado, aquela ali ainda faz milagre. Ainda tem uma esperança. Aleluia, ainda tem esperança aí. Eita Deus de maravilha. Ai, pega a vasilha emprestada, não pouca dos teus vizinhos. Só que para pedir coisa para vizinho tem que ter intimidade e amor pelo vizinho. E se eu falar para você que não pode ter um erro com nenhum vizinho na rua, porque se você tiver um problema com um vizinho, a rua toda sabe. Glória a Deus. Eita glória. E é ruim morar em cidade pequena, né? Porque quando você mora em cidade pequena, qualquer probleminha, a cidade toda fica sabendo. Aí quando você mora na cidade grande, aleluia, você ainda consegue muitas vezes fazer algo e ficar encoberto. Só que na minha Bíblia está escrito assim, no livro de Amós, capítulo, aleluia, 3, versículo 7. E nada acontece sem antes ser revelado o teu segredo, os teus problemas, os meus profetas, os meus pastores, os meus evangelistas. Eu mostrei sonho, eu dou visão, mas tudo aqui, ele vai mostrar, pode ficar encoberto, mas que um dia Deus manda uma pessoa e a máscara do eu, ela vai cair por terra. Então não adianta deixar encoberto. A gente tem que pedir perdão mesmo, aleluia, confessar o erro, porque senão um dia a máscara vai cair. Eita Deus. Aleluia. Essa mulher obedeceu a voz do homem de Deus. Quem tem coragem aqui de Deus, se Deus me passar uma revelação aqui e falar assim, ei, vai lá, irmã, esse problema que você tem no estômago, vai ali no bosque, naquela água ali, vai lá e pega um copo e toma um copo de água que você vai ser curada. Tem coragem de fazer? Levanta a mão. Você não tem. Eu vi, mas eu não tenho, eu vi, tem. A Bíblia diz, obedeceis os meus profetas e prosperarão na... Eu sou doido de mandar aqui uma pessoa lá tomar uma água daquela ali, que é cheia de água, mas se Deus me usar,
eu como profeta do Senhor, eu vou falar aqui, e a pessoa escuta aqui, tinha que obedecer. Naamã não queria obedecer, mas tinha, escuta aqui, homem de Deus junto com Naamã, que era errado, e falou: Senhor mestre, ó meu Senhor, se o homem de Deus, ele falou, que que custa você mergulhar? Não, mas lá na minha terra tem rio de água limpa, porque ei, nunca vai ser fácil, sempre vai ser um difícil para você alcançar a vitória. Sempre. José tinha um sonho de ser o governador do Egito, porque o Egito tinha problema, e ele tinha tudo que eu quero ser governador daquele lugar para mim resolver o problema. Para ele chegar lá e não enfrentou o problema, ele enfrentou o problema. Mas é tão bonita essa história de José, que a história de José, ela acontece quando os irmãos dele jogam ele dentro do calabouço, que tira e vê a companhia que vinha com perfumes, isso de bem especial. Naquele momento aconteceu, porque ele tinha um sonho, ele andava de pé, José. Só que a partir daquele momento, pastor, ele foi, escuta aqui, ele foi numa carruagem. Ele foi vendido, mas ele já não foi de pé. Ele já foi para a cidade que ele tinha um sonho de governar em cima de uma carruagem. Ei, ele já foi em cima de uma carruagem. Ei, Deus já levou ele mais fácil. Foi ou não foi? Mas ele não sofreu. Quando ele estava lá com tudo na mão, o diabo não se levantou novamente, acusando ele. Ei, foi uma acusação que não tinha como José escapar. Sabe por quê? Ela arrancou o pedaço da túnica. Como que vai provar? Como que escuta que sai um pedaço do meu paletó? Vai ter uma prova. Não, mas Jesus estava com aquele jovem. E quando Jesus, irmão, está, escuta aqui conosco, o diabo não vai parar de se levantar. Agora, se ele não estiver convosco, você pode ter certeza que tudo vai dar certo na tua vida. O que é, pastor? Porque quando nós estamos com Cristo, a caminhada tem espinho, tem pedra, tem tudo, mas você vai indo, por jeitinho vai passando, passa. Agora escuta aqui, muitas vezes quando é com o coscorro sujo, você vai dando certo, não, mas a armadilha, o buraco dá aberto para você cair dentro. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Vai e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Ô pastor, o que é o segredo do fecha a porta? O fecha a porta, meu irmão, é quando Deus usa um lado para falar contigo, você fechar com a boca. Fala vazio. É você escuta aqui, trancar mesmo nessa boca maravilhosa que Deus não sai contando o que Deus usou, o vaso na igreja. Ei, você tem que ir para a tua casa calado. Ei, sabe por que muito? Eita, que eu vou falar menos, Jesus. Sabe por quê? Ei, que é pouquíssimo, escuta aqui. Ei, esposa de irmã, crente na igreja, é porque, escuta aqui, muitas vezes ela leva o problema da igreja para dentro da casa dela. E calabas. Eita glória, o problema, meu irmão, da igreja tem que ficar aqui. Você nunca pode levar nada daqui para o teu esposo se você quiser ganhar ele. Aleluia. Eita glória, fecha a porta sobre ti. É muitos crentes com a porta aberta. É muitos crentes com a porta aberta. Vamos fechar. Ei, Neemias, quando ele reparou o muro, ele viu brecha. Neemias, quando ele passava, ele viu. Ei, ele falou: tem que fechar. Escuta que ele começou a falar com o povo, não tinha dinheiro, ele começou a dizer: ei, não tem que fechar, porque o povo estava espiando para dentro. Ei, mas a construção já não abandonada. Ei, mas ele viu. Ele falou: mas tem que fechar a brecha. Ei, ele começou. Quando começou, ele não tinha dinheiro. O povo falou: como é que é? Como é que é? Ele está arrumando, vamos ajudar. A Bíblia diz que chegou ajuda de todo quanto é canto para Neemias reparar a casa que estava errada. Ei, vamos reparar, vamos reparar, vamos nesta noite. Aleluia. Fechou a porta. Você pensa que isso é brincadeira? Agora deite. O azeite da vasilha cheia sobre as vasilhas vazias. Você pensa que isso é brincadeira, irmão? Agora você está ali, você tem uma vasilha ali, irmão. Ei, é uma conexão ligada a céu e terra. Céu e terra. Ali escuta aqui, agora lá do trono do Senhor subia, escuta aqui uma mangueira gloriosa da terra, e de lá escuta aqui o que eu creio nessa palavra que eu estou falando. Ele só abria a torneira, e quando ele abriu a torneira, escuta aqui, eita glória, aquela tinha um pouquinho de azeite, só que o azeite que tinha um pouquinho era santo. Ei, aquela
azeite, chegava a mangueira, dentro daquela vasilha, ei, ela enchia daqui, saía e tornava, e foi enchendo, mas vinha do trono. Vinha do trono. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Jesus é bom, meu irmão.